Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Talks Empreendedor, o espaço dedicado a inspirar e capacitar empreendedores extraordinários como vocês que estão nos assistindo. E hoje, no nosso programa, nós temos um convidado muito especial, o Túlio, que é sócio fundador da 8D Fit. Bom, Túlio, é um prazer te receber aqui no nosso programa. Obrigado. Se apresente para que as pessoas possam conhecer um pouquinho de você. Primeiramente, agradecer o convite aqui da Heloise, da Connect TV, agradecer a Deus também, né? E meu nome é Túlio Demelas, trabalho já há 13 anos e meio nesse meio fitness e como empreendedor desde 2021. Então, vamos aí na luta, sempre batalhando para entregar um bom trabalho. Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui, Túlio, é como que você chegou na educação física? O que te fez cursar esse curso? Eu sempre fui aquele moleque espoleta, né? Sempre ativo, participava de tudo que era oferecido na escola e eu sempre me identifiquei com esportes, no modo geral. E aí, depois de uma certa idade, se eu não me engano, com meus 14, 15 anos, eu comecei a jogar vôlei. Me destaquei, fiz alguns testes, passei para jogar na categoria de base do vôlei futuro, aqui em Araçatuba, inclusive, interior de São Paulo, né? E ali eu tive a oportunidade de cursar educação física. E aí eu já tinha, na época eu tinha um intuito, um objetivo de trabalhar com vôlei, né? Como técnico, assistente técnico, alguma coisa nesse sentido. E acabou que eu migrei para o meio de personal trainer, né, academia, mas sempre trabalhei com isso. Então, desde o meu primeiro período da faculdade, eu trabalhei com academia. Então, assim, com 17 anos, eu já estava estagiando com musculação, com recuperação muscular. Então, assim, faz já um bom tempo que estou nessa área. Caramba, que legal. E o que te motivou a fundar a 8D Fit? Você sempre teve o sonho de ter o seu próprio negócio? Ou você já trabalhou para terceiros? Conta aí um pouquinho da sua jornada. Como eu sempre trabalhei dentro de academias, eu sempre olhava assim, tipo, quando eu tiver minha academia, isso vai ter, ou isso não vai ter. Então, sempre com aquele objetivo de buscar algo melhor. E aí veio a pandemia, em 2019, né? E foi quando eu comecei a pensar na qual eu precisava investir, eu precisava não ficar parado. E aí foi quando a gente abriu o nosso primeiro estúdio. Em 2021 era The Fitness, né? E foi quando a gente fundou. E aí, a partir do momento na qual a gente viu que precisava de um atendimento mais exclusivo, foi quando eu comecei a olhar para o meu passado, o que eu gostaria de colocar dentro da minha academia e o que eu não gostaria. E dentro disso veio um atendimento mais personalizado, um ambiente reduzido, né, para poder realmente favorecer para o cliente. Hoje, qual que é o maior diferencial da 8D Fit? O maior diferencial hoje da 8D Fit é a exclusividade, o ambiente familiar. Então, assim, você que já teve a oportunidade de ir lá, treinou com a gente, viu que é diferente o acolhimento. Então, a partir do momento que o cliente ele entra dentro da nossa academia, nós olhamos para ele com um olhar 8D, né, igual eu te expliquei. A gente iniciou em 2021 com a The Fitness e agora no ano de 2025 nós inauguramos a 8D Fit, que é um upgrade do nosso primeiro estúdio personal que inauguramos lá no Mato Grosso. E agora aqui em Alphaville, estamos com a 8D Fit. Então, a partir do momento que o cliente entra, nós temos essa visão 8D. Então, nós vamos olhar para o passado, para o presente e para o futuro desse cliente. Então, a gente vai olhar o que foi feito no passado que fez com que ele não gostasse de academia, o que foi feito no passado para que ele chegasse num corpo na qual ele não está satisfeito no momento. Então, a partir daí, fazemos avaliações para ver questão postural, a parte óssea, a parte muscular, parte de gordura. E aí, então, nós vamos traçar objetivos para o futuro, né? O que vamos fazer para que esse aluno atinja os objetivos e para que ele comece a gostar de academia. Sim, porque muita gente fala, eu não gosto de academia porque tem que ficar puxando ferro. Exato. E aí vocês vêm para desconstruir esse tabu, né, que tem na cabeça das pessoas. E para você, por que é importante a atividade física? Sim, muitas pessoas Vai dizem... ficar bonitão? Também, né? Mas eu falo assim, muitas pessoas falam assim, ó, às vezes até quem está assistindo aí fala assim, Túlio, eu não gosto de musculação. E como que a gente não gosta de algo que é bom? Por exemplo, se você começa a treinar, você consegue emagrecer, você melhora a sua autoestima, você começa a ter mais saúde, né? Então, só temos coisas positivas.
Então, na verdade, o que acontece muito é, às vezes você teve uma experiência ruim no passado que te fez, ao invés de dizer, eu não gostei dessa academia ou deste atendimento, você prefere dizer, eu não gosto de academia. Né? E é um sistema de defesa que nós temos mesmo, de ignorar aquilo para não ter que fazer mais, para você não ter que passar novamente por aquela experiência ruim que você teve no passado. Né? Então, foi quando nós criamos a 8D para pegar essas pessoas e falar o seguinte, ó, você gosta sim de academia, a gente só precisa descobrir como vai ser o seu treino de uma forma na qual você vai se sentir bem. Né? E aí é onde entra a sua pergunta, né? O quão importante é a atividade física. A atividade física ela vai além da estética. Nós vamos trabalhar a parte aí de doenças, a parte de mobilidade, a parte de longevidade. Né? E aí fica a pergunta, você tem vontade de viver até quantos anos, Heloíse? Pois é, até uns 109, né? Pois é. E para isso a gente tem que entrar com atividade física, cuidar da alimentação e outros fatores. É, aí. Sim, não, sem sombra de dúvidas. Hoje eu vejo muitos velhinhos com 90, 100 anos. E aí eu pergunto para eles, né, o que faz em vocês ser tão ativo? E eles falam, bom, eu treino todo dia, eu jogo vôlei com 90 anos. Eu tenho uma alimentação saudável. Então, está mais que comprovado cientificamente que a alimentação saudável, a atividade física, ela aumenta a longevidade, né? Com certeza. Para vocês terem noção, existem estudos atuais que falam que se você tiver uma frequência de pelo menos 2 anos antes dos 65 anos de idade, o seu coração pode rejuvenescer até 10 anos. Uau! Então, assim, se você tiver uma frequência hoje, você que está aí, ó, 2 anos de musculação com frequência, né? E detalhe, frequência não quer dizer que você vai todos os dias. Quer dizer que você vai pelo menos de 1, 2, até 3 vezes por semana, todas as semanas. Você pode rejuvenescer até 10 anos. Ou seja, quer chegar no 109? Fez musculação, tem uma frequência bacana, tá mais fácil chegar lá. Ganhou 10 anos. Caramba, uau! E assim, como é que você faz para alinhar a linguagem, né? Como professor, personal, para cada tipo de pessoa? É muita conversa, se torna um terapeuta, né, no final. Acaba que o fitness coach acontece porque eu preciso entender. Então, essa visão 8D é justamente isso. Então, vou pegar você, vou olhar para você. Túlio, eu não massacrar a pessoa não, né? Falar, você tem que fazer eu não gosto de academia. Mas por que você não gosta? Aí a gente vai descobrir. Por exemplo, muitas pessoas não gostam de academia porque elas treinou por um período e ela não teve resultados. Outras pessoas, é o contrário, foi mal atendida. Outras pessoas se sentiu perdida. Sabe quando você vai para a academia e você fica, olha para lá, olha para cá, e você não sabe o que vai fazer. E aí você acaba indo para a esteira, para a bicicleta, fica ali seus 20, 30 minutos e vai embora. Então, assim, a gente tem que identificar. A partir daí, a gente vai alinhar com o objetivo de cada cliente. Então, vai ter cliente que tem o objetivo de emagrecer, tem um cliente que tem o objetivo de parar de tomar um remédio de ansiedade, parar de tomar um remédio de depressão. Então, vai depender muito. E essas conversas que nós temos com os nossos alunos, principalmente nas primeiras semanas, é para poder alinhar como vai ser a nossa linha de trabalho com aquele cliente. Então, por isso que nós atendemos no máximo de 4 a 6 alunos por horário. Uau! E assim, eu tenho aqui 2 perguntas, temos várias, né? Mas assim, como que a atividade física ela pode contribuir com a saúde mental? Hoje, se a gente for pegar a questão de saúde mental, por exemplo, quando você está com depressão, você deixa de produzir alguns hormônios, né? Serotonina, endorfina, vários que vai te fazer se sentir bem. Hormônios da felicidade, hormônios da satisfação. E a musculação feita regularmente vai fazer com que você volte a produzir esses hormônios. E detalhe, ou você treina ou você sente ansiedade. Ou você treina ou você sente depressão. Vamos fazer aqui uma cena hipotética. Você está lá fazendo um exercício. Fazendo ali um supino, um agachamento. Naquele momento, você não está pensando nos problemas da vida. Naquele momento, você está pensando, ou eu faço isso aqui, ou essa barra vai cair em cima de mim. Sim. Então, acaba que você consegue fugir dos problemas. Então, a academia ela acaba sendo um refúgio também. Então, além de voltar à parte biológica, você voltar a produzir alguns hormônios, você está mais ativo, você também tem essa questão de conseguir fugir dos problemas, da ansiedade, da depressão naquele momento. É um remédio natural, né? É um remédio natural. É o melhor remédio feito. Deixado por Deus, fazer né? atividade física. Sim, mesmo porque os antidepressivos, eles existem para poder repor serotonina, tudo isso que pode Exatamente.
preventivamente... É natural, né? É. É claro que, por exemplo, existem casos na qual só a atividade física não vai fazer com que a pessoa consiga voltar a produzir aquele tipo de hormônio. Então ela vai precisar ali de uma reposição hormonal, às vezes vai precisar de algum tipo de remédio. Por quê? Porque ela chegou num estágio extremo. Agora, É um tratamento paliativo. Paliativo. Né? Agora, se a pessoa está ali no início, falando de depressão, ela começa a ter sintomas, falando de ansiedade, começa a ter algum tipo de crise, e ela não quer que isso se agrave a ponto dela não conseguir depois, só com a atividade física, é preciso que você procure um personal, procure uma academia e que você faça aquilo com frequência. Sim, agora uma pergunta polêmica, né? Qual que é a importância do personal trainer? Por que eu pergunto isso? Porque a gente vê muita gente aí no CrossFit... Certo. Arrebentando o joelho, se arrebentando inteira, e o objetivo que era cuidar da saúde e tal... Se torna um problema, né? Uhum. Então, não só no CrossFit, como na musculação, na prática de esportes, como futebol, vôlei e tal, tudo que fala-se de atividade física, ela vai se tornar lesivo se você não tomar um certo cuidado. E Sim. quando a gente pensa em musculação, atividade física, ter resultado, nós estamos pensando em constância. E o personal, ele vai fazer com que você tenha mais constância. Porque, igual eu te falei, o que faz a pessoa não gostar de academia, o que faz a pessoa não ter frequência, são vários fatores. Por exemplo, lesão. Você ir treinar, aí você se lesiona, machuca a lombar, o que era dor piorou, né? E aí você fala, ao invés de eu ir para academia, eu vou ficar em casa, que em casa pelo menos eu não sinto dor, né? E não ter resultado. Então, ali vai ter uma pessoa para te instruir, ali vai ter uma pessoa para te acompanhar, para entender o seu caso e de uma forma que ela possa adaptar para você, para atingir o seu resultado mais rápido. Então, assim... De acordo com o seu condicionamento físico, De acordo com né? o condicionamento físico de cada um. Então, assim, tem pessoas que vão para a academia simplesmente para conseguir correr 5 km. Então, não adianta lá chegar, passar um treino para aquela pessoa, para ela, ao invés de conseguir correr 5 km, ficar fortona, grandona, pesada, sendo que não é aquele objetivo. Então, aquele treino para aquela pessoa não é o ideal. Né? Então, o personal ele vai conseguir personalizar o seu treino. Sim, é uma questão de segurança também, né? Saúde e segurança. Com Bom, agora trazendo mais para o mundo dos empresários, né? A gente sabe que os empresários e empreendedores têm a vida extremamente corrida. Qual conselho você daria para essas pessoas conciliar e começar a se atentar? Porque a gente sempre deixa para depois, né? Ah, depois eu vou na academia, depois... eu digo eu mesmo também, né? Depois... eu como saudável, primeiro as tarefas. Como conciliar tudo isso? Lembrando que a gente nunca vai ser a prioridade. Eu falo por mim. Por muito tempo, e eu não era a minha prioridade. Então, assim, no último ano eu perdi em torno de 17 quilos, acreditem. Eu emagreci 17 quilos no último ano. Você é o próprio case do seu trabalho. Eu sou o próprio case de sucesso. Quem entrar lá no Instagram tem lá vários resultados. A gente consegue provar que a nossa metodologia funciona a partir de resultados, né? Então, assim, eu não era a minha prioridade. Então, eu comecei a me cuidar, não porque eu queria mostrar para os meus alunos que eu estava magro ou alguma coisa nesse sentido. É claro que isso influencia. Mas o objetivo principal era estar mais ativo, estar mais presente e, querendo ou não, por exemplo, quando você está acima do peso, o seu corpo está gastando energia com inflamações. Porque se você está acima do peso, provavelmente você está comendo um excesso muito grande de açúcar, de alimentos inflamatórios. Você está ali com uma dor ou outra porque você já não está dormindo tão bem. Que automaticamente você vai morrer mais cedo, né? Exatamente, não vai chegar no 109. Então, são vários fatores. E aí o seu corpo está gastando energia com coisas desnecessárias. Consequentemente, você deixa de usar essa energia no seu trabalho. Por exemplo, com sua família. Então, a partir do momento que você começa a se cuidar, você consegue emagrecer, você consegue ter ali uma sequência de treino, uma constância maior, o seu corpo ele começa a ter mais energia. Então, você vai gastar isso com o quê? Com o seu trabalho. Você vai gastar isso com a sua memória. Então, você vai ficar mais proativo, você vai ficar com autoestima melhor. Consequentemente, por exemplo, você que é apresentadora, se você está com autoestima boa, você apresenta muito melhor. E como que você vai conseguir isso? Treinando, buscando ter mais resultados na academia. Então, para quem é empreendedor, às vezes vai ter que parar e pensar assim, peraí, se eu tirar um tempinho para treinar 2 vezes na semana, eu estou perdendo tempo ou eu estou ganhando tempo? Porque muitas das vezes a gente vai pensar, eu estou perdendo tempo. Mas
quando você começa a colher os resultados, que você tem mais energia, você acorda mais disposto, você está mais forte, você está com autoestima melhor, você começa a perceber que, na verdade, você está ganhando tempo. E a sua empresa, consequentemente, vai colher os frutos de ter ali um empresário, de ter ali um CEO com mais energia, com mais gana de vencer. E como que a 8D Fit, ela fica aqui em Alphaville, né? Isso. Pode falar o endereço. Fica aqui no centro comercial, em frente aqui, na verdade, é Connect TV, na Avenida Madeira, rua, calçada, Copos de Leite, número 45. Próximo ali ao Espeto, próximo a algum outros comércios ali, bem facinho de achar. Uma academia lindíssima. E como é que vocês podem contribuir nessa jornada do empresário, do empreendedor aqui da região de Alphaville? Primeiramente, eu acho que tem que ter uma avaliação. Então, você que quer treinar com a gente, que quer ter ali uma transformação, primeiramente, entre em contato com a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp. E a partir daí, nós marcamos uma avaliação física, marcamos uma aula experimental. E nesta aula, nós vamos avaliar. E aí onde a gente já vai mais ou menos ver ali como que vai ser. Por quê? Só com uma aula, a gente não consegue direcionar 100% do nosso aluno. A gente precisa de uma aula. A partir daquele momento, a gente precisa dos feedbacks daquelas aulas. Então, por exemplo, Sim. O aluno foi treinar hoje. Amanhã, ele vai receber uma mensagem no WhatsApp perguntando como é que ele está. Se ele está sentindo dor, se ele não está. Porque o objetivo no começo não é que os nossos alunos fiquem morrendo de dor. Pelo contrário. Sim. É para que ele goste de ir para a academia, que ele goste do ambiente, que ele goste de estar lá treinando. Sim. Ao invés de na primeira semana já estar morrendo de dor, né? Então, assim, o feedback dele vai ser muito importante. Porque se ele me disser, Túlio, estou com muita dor. Ou, Túlio, estou com pouca dor, está tudo tranquilo, a partir do feedback que vai ser direcionado o treino dele. Se tiver muita dor, consequentemente vai ser um treino mais tranquilo. É um monitoramento, um acompanhamento mesmo. Isso, que não vocês só têm, né? no dia do treino. Sim, sim, legal. Além da musculação, vocês têm outras atividades na academia? Como que funciona? Temos sim. Hoje nós temos o Krav Maga, né? Que é, O que é o Krav Maga? O Krav Maga ele é uma defesa pessoal Os empresários israelense. precisam disso, né? Muito, 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 muito. Nossa academia ela é bem completa em todos os sentidos. Então, assim, desde a parte Sim. da pessoa se cuidar, conseguir emagrecer, conseguir ter uma frequência na academia, nós também temos essa parte do Krav Maga, que é uma defesa pessoal israelense, na onde você aprende a se defender. Né? Não tem uma competição, nem nada do tipo, é diferente. Ainda Na verdade, não existe competição? competição não, porque o objetivo é te ensinar a como reagir numa situação na qual você vai precisar de se defender. Entendi. Então, às vezes o que você tem que fazer não necessariamente é se defender com agressão, mas às vezes entregar ali e você aceitar que está tudo bem, ou simplesmente você saber lidar com aquela situação. Pô, porque assim, ó, pior das coisas é sentir medo, você concorda? Por exemplo, se você tem um Rolex hoje e você fala assim, vou lá no braço com um Rolex no braço, você teria coragem? Não, pedir Você pra teria morrer, medo, né? Agora, quem faz o Krav Maga, ele tem a opção de escolher. Eu posso ir com o meu Rolex no braço para o Krav Maga, ou eu posso ir com o meu Rolex no braço para o braço, e aí eu escolho que, se alguém tentar me assaltar, eu sei me defender. E você também pode ter a escolha de, eu vou deixar o meu relógio em casa porque eu não quero ter que passar por uma situação dessa. Mas você não vai ter medo, você entendeu? Entendi. Então a situação é essa, é você poder escolher. Porque dependendo, você tem, tipo assim, muitas pessoas deixam de andar com o celular na mão no Rio de Janeiro, por exemplo, porque ela tem medo de ser assaltada, ou seja, ela tem medo. Agora, quem faz o Krav Maga, ele tem essa escolha. Eu posso ou eu simplesmente quero deixar aqui para evitar qualquer situação. Então, o Krav Maga ele entra com essa função. Ou para principalmente mulheres, né, de forma preventiva. De forma preventiva, com certeza. Para mulher e para homem, né? Com certeza. É para você aprender a se defender. Para mulher, para homem, adolescente, criança, atendemos de todas as idades. Tá, aqui eu tenho uma pergunta muito interessante, né? O que você deseja que as pessoas sintam quando entram na 8D Fit? Primeiramente... Já que você é o sócio fundador, né? Legal. Primeiramente, se sentir acolhido. É um ponto. Né? Não é uma academia convencional, então é um ambiente reduzido mesmo. Então você vai chegar lá, vai ter no máximo 4 alunos. Então a pessoa tem que Quais se são sentir... os pilares? Então, saúde, exclusividade, conforto. Isso, ambiente familiar, né? Resultado garantido, desde que você faça tudo aquilo que tem que ser feito. Sim. Porque não tem como dar errado. Existe uma receita. Para o emagrecimento, para o ganho de massa muscular, tudo tem uma receita. O negócio é que você precisa fazer.
né? E o que nós entregamos é esse caminho, é essa fórmula mágica. Né? Então, para aquelas pessoas que querem ter resultado, a 8D Fit, ela vai com o objetivo de te acolher e te mostrar que a musculação não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, a partir do momento que você começa a treinar na 8D Fit, você olha para a musculação com outros olhos. Legal. E se uma pessoa hoje quiser, né, conhecer, como é que faz? Primeiro, acesse aqui nosso Instagram, 8D Fit Alphaville, e lá vai ter o link onde você consegue entrar em contato pelo WhatsApp. E aí você vai ser recepcionado lá, a gente vai mandar para você nossas condições especiais do mês. Todo mês a gente tem uma condição especial. Né? Legal. Então, o deste mês está rolando. Quem entrar em contato esse mês, com certeza vai ter uma vantagem. E aí, que conselho você daria para o empreendedor hoje que está lá só focado no trabalho? Primeiramente, comece. Comece. Que seja com uma caminhada, né? Comece treinando 2 vezes na semana, porque nós criamos, talvez na história, a necessidade de ter que treinar todos os dias. Só que vem vários estudos, a parte empírica mesmo, que mostra que não há necessidade de você treinar todos os dias. Sim. A necessidade de você fazer atividade física todos os dias, não necessariamente a musculação. Então, tem vários estudos, você consegue pegar grandes influenciadores hoje do meio que estão defendendo isso, né? Que você faça musculação de 2 a 3 vezes na semana. A não ser que você queira subir num palco, você queira ser um fisiculturista, então aí é outro caso. Agora, se você é uma pessoa comum, empresária, que quer ter saúde, deixar de ter dores, ter mais energia, desempenhar melhor, comece com 2 vezes na semana, com o passar do tempo passa para 3, né? E automaticamente vai ter muito mais resultado. E vocês têm atividades extras, né? Os finais de semana, corrida, como Sim. que é? A gente sempre reúne alguns grupos para fazer uma caminhada, para fazer um triatlo. Né? A gente tem um grupo de iniciação para quem quer fazer triatlo com o Rodrigo, que é nosso sócio. Sim. E ele já é Ironman, ele já é triatleta. Então a gente reúne ali para estar transbordando na vida daquela pessoa que quer iniciar no mundo do triatleta. E vocês têm mentoria para quem quer se tornar atleta? Opa, ó, você que Eu quer... não quero, tá? Mas... Você que quer ser Ironman, você quer ser Ironman, entre em contato que a gente vai passar ali para o Rodrigo. A gente vai passar para o Rodrigo. E ele que, agora dia 1º de junho, se eu não me engano, ele vai para Floripa fazer mais um Ironman full. Uau. Então, o cara é uma máquina. E se você precisar de um acompanhamento, algo mais personalizado, a gente consegue também. Que legal, muito legal. Bom, eu estou passando a minha vaga de Ironman, mas eu quero viver até os 109 Nunca teve vontade, não? Não, nunca tive, não. Não faz parte dos seus objetivos? Não. Só uma corridinha de 5 km, tá bom, né? Viver até 109 anos, esse é o meu objetivo. Legal, né? legal. Eu acredito que a maioria das pessoas deveriam olhar por essa ótica. Tem gente abrindo mão da saúde por conta da estética. Porque, por exemplo, se a gente for ver hoje, você tem um objetivo de viver até os 109. Sim. Além desse objetivo... Comendo tanto açúcar tá difícil, mas é meu objetivo. Assim, vamos lá. Além desse objetivo, pode ser que você tenha mais alguns objetivos, como, por exemplo, pô, Túlio, eu gostaria de emagrecer 3, 4 quilos. Túlio, eu queria deixar de sentir dor aqui. Túlio, eu queria me sentir... ter uma autoestima melhor. Eu queria estar mais disposta quando eu acordo. Beleza, você tem aqueles objetivos. E se você tem esse objetivo, tá mais fácil, porque se você sabe onde você quer chegar, sim, tá muito mais fácil. Então, assim, você falou, Túlio, o que eu posso dar de... O que eu posso falar para o empresário? Primeiro, saiba onde você quer chegar. Não só na sua empresa, mas também no seu corpo, na sua saúde. Eu também quero viver pelo menos 100 anos. Então, para isso, eu, por exemplo, eu não como mais salsicha, não tomo mais refrigerante, leite de caixinha. E eu tenho, cada dia mais, buscado melhorar minha alimentação, sabe? Tenho feito atividade física. É igual eu falei, consegui emagrecer 18 quilos. Né? São micro-hábitos. Não adianta falar assim, ó, no primeiro dia, falar assim, ó, a partir de hoje, desse programa aqui da Connect TV, eu vou deixar de tomar refrigerante, não vou mais comer salsicha, vou fazer musculação todos os dias, vou já me inscrever num triatlo. Por quê? A chance de não dar certo é muito grande. Então, o ideal é, comece pequeno. Né? Só quem começa grande é filhote baleia. O resto é devagarzinho mesmo. E é o que você falou, né? É você pensar no hoje também, pensar né? No hoje. Hoje eu escolho abrir mão do refrigerante. Exato. Até que se torna algo cotidiano. Eu comecei né? com o refrigerante. Foi minha primeira escolha. Foi ali minha primeira decisão. Foi não tomar mais refrigerante. E aí depois, com o tempo, eu parei de comer salsicha. Depois leite de caixinha.
né? E, consequentemente, se Você não daqui a toma alguns leite anos... mais? Oi? Você não toma leite, então? De caixinha, não. Eu tomo esse pasteurizado ou leite da vaca mesmo, aquele que Sim. vem com cabelinho e tudo mais ali. Aquele ali, ferveu, bebeu, é o melhor. Não, perfeito. Bom, estamos agora caminhando para o final, né? Deixa suas redes sociais para que as pessoas que se interessarem no seu serviço, em conhecer a academia, possam te encontrar. Legal. Ó, quem quiser seguir a gente aqui, @8defit Alphaville. Lá você vai encontrar os melhores planos, lá você vai encontrar um ambiente que te acolhe e que te recebe para poder transformar a sua vida. Então, nós temos já vários alunos que entraram, vários alunos sendo transformados. Então, se você quer fazer parte desse time, quer fazer parte da família 8defit, não perca essa oportunidade. Este mês de maio está tendo uma condição especial. Lembrando, todos os meses nós temos uma condição especial. E a deste mês, com certeza, está valendo a pena. Perfeito. Bom, pessoal, esse foi mais um Talks Empreendedor. Continue ligados para ter mais dicas valiosas como essas e te vejo no nosso próximo programa. Tchau, tchau.